Vamos dar continuidade à série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Fortaleza nestas eleições de 2020. Hoje recebemos Paula Virgínia Colares, do Partido Unidade Popular. Paula é pedagoga, professora e presidente estadual da Unidade Popular aqui no Ceará, partido político criado em 2016, mas que só obteve seu direito a lançar candidaturas no ano passado. Além disso, Paula também foi uma das fundadoras do movimento de mulheres Olga Benário, em 2011, e também compõe sua coordenação nacional. Vale ressaltar que a intenção desta série de entrevistas é fazer uma discussão ampla sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja sua chamada agenda prioritária. Quem participa hoje com a gente dessa entrevista é a repórter da Editoria de Cidades, Marcela Tosi. Marcela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia também, pré-candidata Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Marcela. E a todos e todas que estão nos ouvindo. Pré-candidata, a gente inclusive já teve uma entrevista em outro momento, onde a gente discutiu de forma mais, digamos, genérica, né? O que pensa o Partido Unidade Popular, qual o papel dele dentro dessa esquerda, mas eu queria hoje ser um pouco mais objetivo na nossa conversa, para tentar saber o que de concreto, propostas concretas, para a pessoa que está sofrendo para pegar o ônibus, ou que está com esgoto na beira de casa, ou que está sem habitação, ou que tem, enfim, problemas com a saúde, com a educação, o que de concreto, de inovador, a senhora poderia citar alguns exemplos, a sua pré-candidatura e o Unidade Popular tem a apresentar para a população de Fortaleza? Bem, novamente dando bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo, agradecer aqui o espaço, é um prazer estar participando aqui com vocês nesse momento. Assim, eu acho que o que a gente pode trazer de diferente, né, e na verdade o que a gente tem procurado construir é um programa para Fortaleza, né? Nós estamos fazendo isso desde junho, construindo com os movimentos sociais, com os bairros periféricos, no qual nós temos inserção, né, ouvindo aqueles que mais precisam as suas verdadeiras demandas, né, tentando romper aí, nós temos uma proposta de romper, né, com essa Fortaleza governada para as elites, né, com propostas, né, que venham, na verdade, já estar resolvendo os problemas dos ricos e não daqueles que mais precisam. Então, é necessário a gente gerar emprego, é necessário a gente resolver o déficit de habitação da nossa cidade, que é altíssimo, né? Para isso, é necessário que Fortaleza, através, né, dos seus órgãos, tenha um plano de habitacional próprio, né, porque não existe, a Habitafor não tem, né? E aí a gente precisa estar ouvindo principalmente a população, ouvindo as pessoas das periferias de Fortaleza, para estar buscando resolver esses problemas da área da saúde, porque, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo mostrou que a gente pode sim fazer alguns investimentos em hospitais municipais, impostos, né, que não eram feitos até então, e que é só uma questão de uma decisão política, né, de investimento dos nossos impostos, do orçamento municipal, para estar resolvendo aí os problemas da saúde, os problemas do transporte público, né, do saneamento, que é algo muito sério na nossa cidade, e isso também é saúde, né? Está gerando emprego, está resolvendo aí o problema da violência contra as mulheres e principalmente também atuando para o povo pobre, para a juventude, para os negros, né, para as negras dessa cidade, que são grupos que são excluídos e invisibilizados, né, por essa política da elite que tem sido colocada em Fortaleza. Paula, então, por exemplo, o P, por enquanto, não teria propostas do tipo, vou diminuir o preço da passagem, vou construir 10 postos de saúde, vou aumentar o número de escolas em tempo integral nessa quantidade. Propostas nesse nível de detalhamento vocês não teriam ainda? Olha, nós temos, né? Como eu falei, a gente tem construído aí um programa com 14 eixos, certo? Mas esse período de pré-campanha, a gente não costuma falar concretamente essas propostas, né? A gente ainda não está na campanha, então é algo que a gente procura debater e construir na pré-campanha esse processo. Mas nós temos, sim, propostas, né,
primeiro, o passe livre. Nós não queremos apenas a questão da passagem. A gente quer avançar para passe livre de estudantes e desempregados, né? Nós temos propostas concretas para o âmbito da educação, como, por exemplo, que o piso seja, né, a lei do piso seja, de fato, colocada em prática no nosso município, né? Que o problema dos temporários, eu sou professora temporária, então falo isso com muita tranquilidade, né? Existem muitos temporários na rede municipal de educação, é um problema que deve ser resolvido. A estrutura das escolas é algo muito precário, né? A gente tem uma educação na nossa cidade, uma educação dividida, né, entre as classes sociais. Então, a gente tem uma educação para os ricos, uma educação para o pobre. Então, nós temos aí construído várias propostas concretas e ouvindo as pessoas, ouvindo as principais categorias, ouvindo os movimentos sociais, para estar procurando dar resposta a esses anseios, né, do povo de Fortaleza. Bem, quem participa com a gente hoje, como eu falei no comecinho aqui da nossa entrevista, é a repórter Marcela Tosi. Marcela. Oi, bom dia, Ítalo, bom dia, Raquel, bom dia, Paula, novamente. Paula, queria conversar com você sobre o seguinte aspecto. Hoje a gente tem 17 pré-candidatos para a Prefeitura de Fortaleza, né? Mas desses apenas 2 são mulheres, a senhora e a deputada Luiziane Lins. O que a candidatura e a possível eleição de uma prefeita pode trazer de mudanças para Fortaleza, que vem de uma sequência de vários prefeitos homens, né? Importante pergunta, queria agradecer, porque é algo realmente importantíssimo a gente falar da participação política das mulheres, né? O nosso partido é um partido que tem uma ampla participação feminina. Nós não somos apenas uma porcentagem dentro da unidade popular, somos mulheres que construímos o partido desde o início, né, desde o princípio, e temos históricos de luta, né, de mobilização, e acho que uma prefeitura, né, tendo uma mulher à frente, primeiro são as posições políticas dessa mulher que vão definir, né, se ser governada por uma mulher, Fortaleza vai avançar nos aspectos de gênero, né? Porque não é toda mulher, por exemplo, que pode estar avançando nesse sentido. A gente pode estar colocando na prefeitura uma mulher que defenda princípios e propostas conservadoras, né? Como não é nada difícil de se ver hoje na política. Mas, assim, enquanto unidade popular, né, o que nós queremos desenvolver para as mulheres, primeiro, é aumentar, né, o combate à violência às mulheres, no aspecto aí da geração de emprego, porque sair da violência sem ter para onde ir, então ampliar as casas-abrigos, né, ampliar o ciclo aí de atendimento e acolhimento às vítimas, mas principalmente dar condições econômicas, materiais para que essas mulheres saiam da violência. E discutir, né, de uma forma como é que a gente vai aumentar essa participação política através do próprio engajamento das mulheres, né, do avanço da sua consciência política, ampliando aí as relações com os movimentos sociais, com os movimentos feministas, né? Então, se faz políticas para as mulheres, envolvendo as próprias mulheres, né, colocando as mulheres como protagonistas desse processo. Nós temos condições de pegarmos, né, a nossa história com as nossas próprias mãos, o nosso destino, e transformá-lo. As mulheres sempre participaram dos processos, são invisibilizadas, mas precisam, né, estar nos espaços que são seus por direitos, como é o espaço da política. Então, a gente pretende avançar na paridade aí dos órgãos, né, tendo as mulheres avançando na sua participação e na sua representatividade. Paulo, no bloco anterior a gente falava sobre a participação feminina nestas eleições aqui de Fortaleza. São apenas 2 pré-candidatas, você e a deputada federal Luiziane Lins, que inclusive sexta-feira esteve aqui com a gente, e nos bastidores ela afirmou que iria procurar uma unidade popular para tentar aí um diálogo ou, quem sabe, uma aliança. Essa aliança é possível ou unidade popular tem alguma resistência em relação ao PT e ao nome da ex-prefeita Luiziane Lins? Bem, nós não temos nenhuma resistência sobre o nome da deputada Luiziane Lins, né? Estamos abertos para o diálogo, sempre estivemos. Nós temos resistências a algumas políticas adotadas, né, nesses processos de construção de aliança no âmbito eleitoral, né?
Primeiro, nós acreditamos que as alianças elas devem partir de processos anteriores, né? A gente precisa procurar estar atuando, né, em conjunto antes dos processos eleitorais e principalmente perceber o momento conjuntural que nós estamos vivendo, né? Então, uma aliança ela precisa ser programática também, então não só procurar os partidos políticos no momento no qual, né, a eleição ela se aproxima, mas desde todo o início, né? Então, nós acreditamos em uma aliança programática e uma aliança que ela venha fortalecer a luta da classe trabalhadora nesse momento, a luta popular, o poder popular, que é aquilo que nós acreditamos, que precisa ser fortalecido nesse processo eleitoral, e perceber que esse momento conjuntural que nós vivemos, do avanço do fascismo no nosso país, uma aliança eleitoral precisa também servir para isso, né? Então, se o PT, né, dentro das suas propostas, ao vier conversar com a Unidade Popular, tiver, né, esses objetivos ligados, né, a esse processo, para a gente vai estar conversando, né? Não tem por que não conversar, né? Mas é algo que a gente precisa estar aprofundando, né? Raquel Gomes também tem uma questão de ouvintes. Candidata, nosso ouvinte aqui pergunta em relação à questão da segurança pública, né? Essa questão aí das facções assolando aqui nosso estado, a nossa cidade, e ele gostaria de saber se a senhora tem alguma proposta focada nessa área da segurança pública em relação a isso. Vocês estão debatendo esse tema. Olha, essa questão da segurança pública é um debate no âmbito estadual, né? O município ele não tem responsabilidade mais direta sobre essa questão da segurança pública, mas tem responsabilidade com certeza, porque falar em segurança pública não é só falar no aspecto de avançar e aumentar o policiamento da nossa cidade, né? Mas é principalmente evitar, né, que a juventude, por exemplo, entre no mundo do crime, né? Então, políticas públicas voltadas para a juventude, geração de emprego para a juventude, né? Avançar a estrutura das escolas, né? Combater a evasão escolar. Então, isso tudo são políticas que nós, enquanto Unidade Popular, acreditamos que, ao serem colocadas em prática, na verdade, a gente vai estar aí, né, cumprindo com o nosso papel enquanto gestores municipais, para evitar, né, que ainda mais avance as facções na nossa cidade, né, que o crime organizado se desenvolva na nossa cidade e que a juventude sem perspectiva, né, se envolva aí no mundo do tráfico, do crime. Então, para isso, a gente precisa responder com ações sociais, com políticas sociais, né, e não apenas com a política militarizada. Marcela? Nossa última pergunta. Paula, uma outra questão que tem sido bastante levantada nesse momento, que tem a ver também com o poder da prefeitura aqui, são as questões de meio ambiente, que normalmente não são tão debatidas, nem são tão propositivas nas candidaturas, né? Mas que têm sido levantadas por diversas questões aqui na capital. Eu queria saber de você como tem sido colocado isso dentro do partido, o que vocês têm discutido e o que vocês podem trazer de propostas para Fortaleza. É um tema extremamente importante, né? E nós achamos o seguinte, a nossa responsabilidade é de não colocar uma política que vá beneficiar as grandes construtoras, as grandes empreiteiras, né? Realizando obras que vão beneficiar os bairros ricos, né? E vão impactar, né, ambientalmente a nossa cidade. Nossa cidade, a gente vê aí que tem perdido verde, né? E em cima de obras que vão beneficiar as classes ricas e não o povo pobre. Então, é algo que a gente precisa ter um compromisso, né? Assumir esse compromisso e não estar atacando, né, os espaços no qual a gente precisa estar, na verdade, protegendo para estar aí dando dinheiro para aqueles que já têm, desenvolvendo grandes
obras, né, que não vão servir em nada para melhorar a vida do povo, né, não vão resolver os problemas sociais. Então, esse é um grande compromisso que nós temos e temos aí desenvolvido, né, propostas nesse sentido, né, de como a nossa gestão pode contribuir para resolver esse problema, mas o principal é esse compromisso que nós assumimos aqui. Ok, pré-candidata, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aí na campanha.